Assim cheguei a esta conclusão, que Deus fez os homens justos, mas foram atrás de muitas invenções. A teoria da evolução converteu-se no fundamento de nossa sociedade por todo o mundo, e os resultados catastróficos dessa crença podem ser vistos por toda parte na negação da responsabilidade moral, na negação de Deus e também do dilúvio. A evolução, mais do que qualquer outra crença, tem levado a sociedade a um nível de maldade tal qual era nos dias de Noé. E viu Jeová que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram continuamente maus. O Senhor definiu os pensamentos dos dias de Noé como maus. Isso também se aplica a nós quando consideramos o que a Bíblia tem a dizer sobre os pensamentos dos perversos. O perverso, por causa de seu orgulho, não busca Deus. Deus não está em nenhum de seus pensamentos. Quando a Bíblia diz que não há lugar para Deus em seus pensamentos, o que ela quer dizer é que Deus está totalmente ausente de sua mente. Nos dias de Noé havia muita maldade sobre a terra. Era uma sociedade sem Deus que não o buscava. Assim se cumpre a profecia de Jesus que disse: tal como foi nos dias de Noé, também será quando o Filho do Homem se manifestar. Take it home for the touchdown. Nós estamos chegando a um ponto neste mundo hoje onde Deus está sendo marginalizado. Mesmo nos sistemas políticos e leis que estão sendo feitas para todas as intenções e propósitos, leis que estão sendo escritas fora da existência e fora do psiquismo humano. Então estamos no mesmo ponto hoje. Algumas das coisas que estavam acontecendo antes do dilúvio, em particular, a Bíblia nos diz que a terra estava cheia de violência e as pessoas evidentemente não eram apenas culpadas de cometer violência. Parece que elas se divertiam com a violência, o que é algo que está acontecendo no mundo hoje. E muitas pessoas sofisticadas e gentis ficariam chocadas com a ideia de serem culpadas de assassinato, mas elas não pensam duas vezes antes de se entreter vendo outras pessoas cometendo assassinato. A mesma coisa com a lei do adultério, pessoas que dizem, eu nunca cometeria adultério, mas se divertem assistindo. E a Bíblia fala que não são apenas aqueles que fazem tais coisas, mas também aqueles que consentem aos que as fazem. A mentalidade que diz faça o que você quiser é o que temos conosco hoje. A perda da confiança na palavra de Deus começou no fim do século XVIII, no começo dos anos 1800. O aumento do evolucionismo tirou a noção das pessoas de que Deus é nosso Criador, de que temos um Criador, que temos um Deus pessoal e que há um julgamento. E se você crê em evolução, é absurdo crer num juízo. Mas se não acreditamos que Deus provocou o dilúvio no princípio, por que eu vou acreditar que ele vai destruir o mundo pelo fogo? Não faz sentido. Portanto, se eu posso levá-lo a negar o dilúvio, então basicamente estou em vantagem sobre você em negar a destruição eterna do mundo da forma como conhecemos. Enquanto a nossa cultura globalizada afasta a ideia dos princípios morais absolutos e rejeita uma norma moral, vemos como o sofrimento e a miséria aumentam de forma proporcional até que a própria vida não seja mais respeitada. À medida que a situação de nosso mundo piora, fica claro por que um juízo é tão necessário e por que ele ocorreu nos dias de Noé. A maldade desenvolveu-se a tal ponto que não havia mais solução. Ela aumentaria continuamente para todo sempre. Isso resultaria em um universo de eterna miséria. Quem gostaria de viver num universo como este por toda a eternidade? Veja a dor e agonia de pais quando estão diante das tumbas de seus filhos, por exemplo. Precisa haver um juízo. É por isso que Deus estabeleceu um limite antes que toda a humanidade se afundasse nessa situação e não restasse nenhuma testemunha do amor de Deus e do plano original da criação, que era da humanidade viver em paz, em harmonia e amor junto com Deus.
Se isso acontecesse, não restaria nada para levar adiante a história do amor de Deus. Portanto, Deus tinha que intervir. Deus é amoroso, Deus é paciente. Mas como ele disse a Moisés, embora ele seja longânimo e abundante em perdão e misericórdia, de forma alguma ele inocentará o culpado. Que há um tempo de juízo. O Senhor disse: Meu espírito não contenderá com o homem para sempre, porque ele é carne. Seus dias passarão a ser 120 anos. Houve um período de 120 anos de advertências, de súplicas. O julgamento não vem sem aviso nenhum, apesar daqueles que escolheram ignorar os conselhos de Noé por 120 anos. Eles acharam que sim. O julgamento sempre foi e sempre será misturado com misericórdia. Mas a misericórdia não impede o julgamento. Inevitavelmente chega uma hora em que a chuva cai. E ele destruiu este mundo com o dilúvio. E esta destruição permanece como uma garantia de um outro juízo que ocorreria depois deste. E a Bíblia diz que este próximo juízo será pelo fogo. Ele não será novamente por meio de um dilúvio. Pode até haver inundações intermitentes, mas o juízo final será pelo fogo. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. E pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O mundo foi batizado pela água nos dias de Noé. 2 Pedro 3 diz que ele será batizado por fogo quando o Senhor voltar. E aí ele vai fazer um novo céu e uma nova terra. Então a terra renasce, pode-se dizer, depois de passar por esse batismo nas águas dos tempos de Noé. Mas ele protegeu Noé e a sua família. Ela será batizada com fogo na segunda vinda, mas ele mais uma vez protegerá o seu povo. Portanto, a mesma mensagem que temos no livro de Gênesis será pregada mais uma vez nos últimos dias.